E olha só, pessoal, para quem pensava que o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tinha ficado nos Estados Unidos apenas com medo de perder o seu passaporte, o visto para os Estados Unidos, ou quem sabe com medo de ser preso, possivelmente como Jair Bolsonaro aqui no Brasil, se enganou. Por quê? Existe um plano e uma estratégia, e agora você vai ver aqui. Olha só o que Eduardo Bolsonaro está fazendo ali nos Estados Unidos, que já está surtindo efeito e parece que finalmente, pessoal, finalmente a justiça vai começar a operar em favor daqueles que têm sido oprimidos aqui nesse país. E aí, agora o Xandão, por essa ele não esperava. Realmente, o Eduardo Bolsonaro não fez várias viagens para os Estados Unidos à toa, a passeio, mas ele estava articulando isso que você vai ver aqui agora. Essa é uma excelente notícia para os conservadores, para os patriotas e para aqueles que estão presos ali em Brasília. Preste atenção nessa ótima notícia que temos para trazer. Quem vai trazer é o ex-promotor de justiça Deltan Dallagnol, aquele mesmo da Lava Jato que já perseguiu aí corruptos políticos como Lula, por exemplo. Olha só o que ele tem para trazer, pessoal. É de cair o queixo, pode começar a comemorar. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos agora para essa matéria e voltamos em seguida. O quê? Moraes preso? Moraes pode ser punido nos Estados Unidos por um crime federal, com uma pena de até 10 anos de prisão, e tudo isso faz parte da nova estratégia do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Esse aqui é um daqueles vídeos que vai fazer você se sentir melhor, que vai renovar sua esperança por justiça. E agora não é mais apenas a cassação de vistos americanos, não. Não é mais apenas barrar o Moraes de entrar nos Estados Unidos. Não é mais apenas aplicar a lei Magnitsky contra Moraes e decretar pena de morte financeira contra ele. Não. O plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos Estados Unidos envolve algo muito maior, que a gente não sabia até agora. É a possibilidade de o ministro ser investigado criminalmente. Leia aqui comigo a matéria da Folha de São Paulo e não sai daí, porque essa reportagem tem uma grande novidade sobre as punições dos Estados Unidos contra Moraes. Olha aí. Plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos Estados Unidos inclui processo no Departamento de Justiça. O plano do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e de seus aliados e aliados de Donald Trump contra o Moraes do STF, lá nos Estados Unidos, inclui um possível processo no Departamento de Justiça mirando o ministro. Além das sanções econômicas e de medidas para o bloqueio de visto, o roteiro considera que o órgão dos Estados Unidos, que tem funções de Ministério Público, um órgão que não existe lá, um Ministério Público, pode investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. Você entendeu por que Eduardo Bolsonaro não pode voltar para o Brasil? Olha o tipo de ação, de investigação, de medidas que ele está articulando lá nos Estados Unidos. Se ele voltar para cá, o que você acha que o Moraes vai fazer com ele? Gente, se Eduardo Bolsonaro conseguir isso aqui, vai ser algo monumental. Ainda mais monumental, talvez, do que a aplicação das punições da lei Magnitsky. Seria o primeiro caso na história de um ministro do Supremo brasileiro sendo investigado criminalmente nos Estados Unidos. Ou seja, sujeito a ser denunciado por procuradores americanos por crimes, punidos com pena de prisão. Se você já está gostando dessas novidades, então curte aí o vídeo com força, deixa o seu joinha, senta o dedo para que mais pessoas saibam disso e vem aqui comigo porque a situação fica cada vez mais séria. Olha aí. Segundo o advogado próximo da gestão Trump, a lei prevê como delito que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição, como a liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. Esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão. É óbvio, isso é evidente. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamento de multa a prisão por até 10 anos. E prisão de 10 anos nos Estados Unidos, gente, não é que nem aqui no Brasil. Uma prisão aqui no Brasil de 10 anos, a pessoa vai ficar presa 1 ano. Lá não, lá é 10 anos, 10 anos. Opa, será que as ações do Moraes já não se enquadram nisso aqui, violações de direitos previstos na Constituição? Bora listar aqui. Nós temos as ordens de censura do ministro contra residentes dos Estados Unidos, como a Flávia Magalhães, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo.
Nós temos as decisões do ministro contra Elon Musk, que foi incluído em 2 inquéritos criminais diferentes do Supremo por Moraes. Nós temos a decisão que baniu o X do Brasil. Nós temos a decisão que baniu a Rumble do Brasil. Você consegue lembrar de alguma outra coisa aí? Vai escrevendo aqui nos comentários e olha aqui, porque a matéria confirma que são mesmo esses casos que podem sujeitar o Moraes a ser investigado por crimes que têm penas de até 10 anos de prisão. Olha aí. O argumento é que Moraes se enquadraria na infração por ter emitido decisões que prevêem a aplicação de sanções a empresas de redes sociais como o X e o Rumble, com ordens para o fornecimento de informações sobre usuários e suspensão de contas, sob pena de aplicação de multas, além de ter mirado pessoas nos Estados Unidos. Agora veja isso aqui, gente. A estratégia está sendo tão bem amarrada que um documento extenso de mais de 1000 páginas denunciando todos os abusos e ilegalidades do Moraes está sendo entregue agora às autoridades do governo americano. Olha aqui, ó. Integrantes da articulação no país têm tentado mostrar às autoridades que 14 indivíduos em solo americano foram alvos de Moraes, entre eles Elon Musk, dono do X, Jason Miller, ex-assessor de Trump, que foi detido no aeroporto brasileiro e ouvido no inquérito das fake news, Steve Bannon, que foi o principal estrategista do presidente americano e é citado no inquérito das milícias digitais, e os brasileiros que estão nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Ludmila Lins Grilo. As informações constam num documento extenso de mais de 1000 páginas que está sendo levado aos órgãos do governo com cópias de processos. E aí tem mais alguns fatores que podem levar o governo americano a realmente investigar o Moraes. Recentemente, o ministro provocou novamente o Trump e o Elon Musk a ordenar que a Meta e o X informem para a Polícia Federal em até 10 dias os dados cadastrais dos perfis do Alan dos Santos, que é residente nos Estados Unidos, que criou suas contas nos Estados Unidos, que postou dos Estados Unidos. Ou seja, as ordens do Moraes são absolutamente ilegais. E eu fiz um vídeo sobre isso explicando aqui no canal. Eu vou deixar o link para você aqui na tela final e também na descrição para você conferir, porque lá eu te conto em detalhes essa história que vale a pena assistir. Essa nova provocação do Moraes ao governo Trump pode servir como prova para os americanos dos abusos que estão sendo denunciados por lá. E mais até do que isso, não só como prova, pode servir de estopim, de gota d'água. Agora olha isso aqui que eu vou mostrar para você. A Folha conversou com outras pessoas envolvidas nessa articulação que confirmaram que as punições contra Moraes pela Lei Magnitsky são apenas questão de tempo. Questão de tempo. Olha aqui, ó. O processo no Departamento de Justiça, se for consolidado, ocorreria em paralelo ao esforço por outras sanções contra o ministro. Uma das apostas de bolsonaristas é que Moraes possa ser sancionado com base na chamada Lei Magnitsky. A legislação aprovada no governo Barack Obama impõe restrições a vistos, congela contas e ativos dos alvos no exterior e impõe restrições financeiras a empresas. Eduardo Bolsonaro afirmou à Folha acreditar que a sanção é factível. Outras 2 pessoas envolvidas na articulação também consideram uma questão de tempo para a punição acontecer. Antes eles achavam que era piadinha, davam risada, né? Ficavam fazendo piada, agora tá vendo. É real, pode acontecer a qualquer momento. A reportagem não conseguiu resposta do Departamento de Estado, nem do Departamento de Justiça a respeito das medidas. E aí, ficou animado com essas novidades como eu? Colocou um sorrisinho para começar bem a nossa semana? Gostou da estratégia do Eduardo Bolsonaro contra Moraes lá nos Estados Unidos? Olha como é importante ter alguém nos Estados Unidos articulando a reação contra os abusos do STF. Os ministros do STF foram para a imprensa para confessar os planos que eles têm para destruir o Bolsonaro, condenando ele, e depois barrar a anistia dele. Isso sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento. Essa é daquelas manchetes que são inacreditáveis. E aí você vai ler a matéria e o texto é mais inacreditável ainda. É o tipo de coisa que você lê e fala, não é possível que a jornalista publicou isso sem fazer uma crítica, um questionamento. A jornalista vai lá, entrevista ministros do STF e em vez de denunciar com uma coisa errada, ela passa pano, bate palma e publica isto aqui. Olha aí. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Achou ruim? Achou absurdo? Calma, calma que tudo pode piorar. E nesse caso piora. Olha a linha fina que absurda. Magistrados montaram arsenal de teses jurídicas para derrubar um eventual benefício futuro que venha a ser concedido ao ex-presidente.
Revoltante há pouco para descrever isso aqui. Tá para surgir ainda uma palavra no vocabulário que descreva esse absurdo. Lê aqui comigo que eu vou te mostrar em 3 pontos o plano dos ministros do STF para destruir Bolsonaro e barrar a anistia. A preço de hoje, ministros do Supremo Tribunal Federal consideram não haver espaço para que Jair Bolsonaro seja beneficiado por uma anistia. Experientes, os magistrados têm atuado diretamente junto a líderes partidários para medir a temperatura da classe política em perdoar crimes da gravidade de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático e montaram eles próprios um arsenal de teses jurídicas para, diante de uma possível ofensiva parlamentar, barrar a concessão de uma clemência ao ex-presidente. No limite, eles consideram até interpretações que vetariam a anistia em um eventual governo de direita a partir de 2026. Gente, você sabe o que é isso aqui? Eu tô incrédulo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o jornalista descrevendo crimes de responsabilidade em série dos ministros do STF. Simplesmente isso. Ela está descrevendo em detalhes os ministros cometendo crimes de responsabilidade e a matéria não é nem em tom de denúncia, é em tom elogioso. Durma com essa. Eles são experientes? Então eles deveriam saber disso aqui se eles são experientes, ó. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Item 3. Exercer a atividade político-partidária. Bora continuar porque vai piorando. A matéria é uma coleção de detalhes de ministros cometendo esse mesmo crime de responsabilidade várias vezes. Parece um filme de terror. E aí você entende, é por isso que eles não colocam na matéria os nomes dos ministros. Não tem quem falou. A gente pode até imaginar, né, com base nos ministros mais falantes, mais boca aberta e mais políticos, e mais linguarudos. Tem um deles até que já deu mais de 10 entrevistas só nesse ano e ainda estamos no mês de março. Bora continuar aqui lendo aqui. E se você identificar outros crimes de responsabilidade, vai me contando aí nos comentários. Olha aí, ó. Com o avanço das investigações que apontaram que, entre os capítulos para a ruptura institucional, estavam o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, o tribunal avalia não fazer sentido permitir que a anulação das hoje prováveis condenações de Bolsonaro seja levada a cabo porque daria munição para o ex-mandatário, militares e aqueles que foram usados como massa de manobra considerarem novos ultrajes ao sistema democrático. Gente, a denúncia nem foi recebida. Nem começou o processo, mas eles já estão falando de anular a anistia da condenação que eles vão impor. Ou seja, eles já admitiram que o Bolsonaro vai ser condenado, o que a gente sabia faz tempo. Mas a gente sempre tem que repudiar isso, porque isso não é normal, isso é errado. E a imprensa está normalizando, mas a gente não pode normalizar. Juízes não podem agir assim. Olha aí, haverá uma série de discussões sobre o cabimento da anistia, tendo em vista a própria gravidade do crime, disse a Veja o ministro. É até constrangedor falar em anistia quando Bolsonaro e militares são acusados de tramar as mortes de um ministro do Supremo e de um presidente da República. Aqui não tem bobo da corte completa. Não tem bobo, mas tem ditador da corte, né? O ministro tem o quê? Bola de cristal aí? Já tá falando que o Supremo vai discutir anistia? Olha, não dá pra explicar a dimensão do quanto isso aqui é errado e absurdo. Agora olha o plano deles para destruir o Bolsonaro, condenando ele e impedindo totalmente a anistia. Há meses, magistrados verbalizam interpretações que minariam a possibilidade de sobrevida política e eleitoral Bolsonaro em caso de condenação criminal. Um marco importante foi delineado no julgamento do indulto dado pelo ex-presidente ao então deputado Daniel Silveira, condenado por ataques à Suprema Corte e ameaças a ministro. Na ocasião, Moraes, tratado como algoz dos bolsonaristas, afirmou que, embora benefícios como indulto estejam previstos na Constituição, eles não podem ser sacados da cartola para atacar outro poder do Estado. Tá aqui o primeiro ponto do plano. Usar a jurisprudência do caso Daniel Silveira, que foi indultado por Bolsonaro, mas, veja bem, o Supremo derrubou o indulto. E vai agora derrubar também qualquer anistia que Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro recebam. Isso é errado, é absurdo. O mesmo Supremo que tinha validado o indulto de Temer, que tinha perdoado mais de 80% da pena dos corruptos, foi lá e derrubou, veja só, o do Daniel Silveira e agora vai derrubar os outros. Isso é absurdo, é errado.
No caso do Temer, eles falaram o Supremo não pode entrar na discricionariedade que o Poder Executivo, que o Presidente da República tem para indultar. Mas aí eles saem detonando isso agora quando é a direita. E mais, já estão prometendo que vão fazer isso. E olha a lógica aqui que eles vão seguir, ó. Acompanha aí comigo, ó. No mesmo julgamento, o ministro Dias Toffoli afirmou que a possibilidade de perdão prevista na Constituição segue uma espécie de lógica própria. Para ele, é como é o sistema democrático quem concede anulação de crimes a um determinado grupo. Se esse grupo ataca aquele que um dia tentou abolir, não há espaço para indulto, anistia ou graça. Luiz Fux tem avaliação semelhante e considera que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser contemplados com anistia. Isso aqui está na Constituição? É só a Constituição e rol taxativo que pode proibir indulto, graça, anistia, benefícios dados a réus. Tá na Constituição? Não, não tá. Mas os ministros do STF vão simplesmente interpretar a Constituição de modo ativista, como fazem em outros casos, e decidir o que quiserem para derrubar a anistia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda vez que são restringidos benefícios para réus e presos condenados por crimes hediondos, tráfico internacional de drogas, homicídios, toda vez que são restringidos benefícios, aí o Supremo vem e fala, é inconstitucional porque não está esse tipo de restrição na Constituição. E agora eles vão interpretar a Constituição para barrar isso para os presos do 8 de janeiro e para o Bolsonaro. Agora veja o segundo ponto do plano deles para barrar a anistia. Olha aqui, ó. Para barrar outras investidas, ministros avaliam que a violência do plano golpista, cujo ponto alto inclui a execução de autoridades, pode equiparar a trama a um enredo terrorista. Crime que, pela Constituição, não pode ser alvo de clemência. Isso aqui, gente, é outra invencionice, tirada da caixola não sei de quem, ou talvez a cartola, e que não se sustenta, porque a lei brasileira não prevê a motivação política como uma possível motivação que permita a configuração do crime de terrorismo. Tanto não prevê que a PGR não denunciou ninguém do 8 de janeiro por terrorismo. Nem o STF condenou ninguém por terrorismo. E nem tem como condenar sem denúncia do PGR sobre isso. Quando os jornalistas falavam do 8 de janeiro, falavam terrorismo, isso aí era uma aberração. Eles estavam tentando categorizar como terrorismo algo que não era. Então isso aqui é uma impossibilidade jurídica. Mas eles fazem o que querem, não é? E o terceiro e último ponto, tão absurdo quanto os outros dois primeiros, vamos ver aqui. Mas se você está indignado, curta o vídeo, senta o dedo no like, para nossa indignação chegar mais longe, para mais gente se unir a isso, se revoltar para a gente mudar essa realidade. Olha aqui. Já ainda os que argumentam que uma anistia que mire acima de tudo Jair Bolsonaro teria por objetivo incentivar a desobediência a decisões do judiciário, o que violaria a separação de poderes, cláusula pétrea da Constituição. Peraí, mas então todo indulto que o Lula e a Dilma deram para todos os presos condenados pela justiça e que vivem dando indulto que perdoa mais de 80% da pena dos presos, também é uma violação da independência dos poderes, só que nunca declararam inconstitucional. Então veja como eles fazem argumento de ocasião. Isso aqui é absurdo, gente. Segue aqui, ó. Por todos esses fatores, ministros da Suprema Corte são categóricos. Uma eventual anistia ao ex-presidente não ficaria em pé no judiciário. Ah, gente, são 3 estratégias então. Usar a jurisprudência do caso Daniel Silveira, equiparar os crimes com terrorismo e derrubar a anistia por violação à separação de poderes. Olha, os ministros podem ter o plano deles para destruir o Bolsonaro e acabar com a anistia. Mas nós, a direita, a gente também precisa ter o nosso plano. Pois é, pessoal, parece que finalmente a direita está orquestrando e fazendo um plano realmente que vai dar certo. Porque até agora, né, o povo brasileiro já está desconfiado, desolado e desanimado de tantas estratégias aí dos conservadores, da direita, que não dá certo. Mas parece que agora, como o Deltan Dallagnol está falando aqui, o Eduardo Bolsonaro ficou nos Estados Unidos e já está orquestrando ali um dossiê gigante ali dentro da justiça norte-americana com várias provas de crimes, de irregularidades contra cidadãos norte-americanos, contra empresas norte-americanas como a Rumble, como a Twitter, o X, né, e outras empresas, e ainda crimes contra a humanidade. E todo esse dossiê, o Eduardo Bolsonaro vai pagar esse preço de ficar ali nos Estados Unidos. E aí, como você viu aqui, pessoal, não existe ninguém nesse planeta que seja impune, que seja intocável, pessoal. Uma hora a conta chega. E você já pensou, você já parou para pensar, vendo Alexandre de Moraes, Barroso e os outros aí pagando pelos seus feitos?
Inclusive, o senador Marcos Duval, aquele mesmo que teve seus proventos ali, seu salário bloqueado pela justiça apenas por crime de opinião. E aí ele passou 2 noites ali no Senado Federal, né? Dormiu ali nas cadeiras em forma de protesto mesmo. Ele falou há pouco tempo, e olha só, ele já trabalhou na Polícia Federal, já trabalhou na SWAT, ele tem 3 passaportes de outros países, ou seja, ele trabalha com investigação. E ele falou que fontes seguras já passaram para ele que aquela prisão de Guantánamo, aquela onde colocavam ali presos perigosos, presos com condenações ali de prisão perpétua e até mesmo terroristas, aquela prisão estaria sendo reinaugurada e colocada novamente para receber novos presos, e um deles seria ninguém mais, ninguém menos do que o ditador da toga, do que aquele que vem oprimindo as pessoas aqui no nosso país. As palavras do senador Marcos Duval, que tem contatos ali com Marco Rubio, por exemplo, com a Salazar e com vários outros parlamentares, políticos ali norte-americanos, porque ele tem esse contato na parte investigativa ali com a CIA, com a FBI e com outros órgãos. Então, pessoal, para quem achava ou para quem ainda pensa que tudo isso vai terminar em pizza e não vai dar em nada, aguarde porque vai vir retaliações. Alguma coisa tem que acontecer, pessoal. Não pode ficar por isso mesmo, tá bom? E outra coisa, o presidente Jair Bolsonaro já deixou bastante claro que ele sempre julgou nas 4 linhas, ele sempre julgou com a verdade. Não foi esse discurso que ele sempre falou? E recentemente, eu tenho falado aqui nesse canal, ele deu uma entrevista bastante intrigante, onde ele soltou algo muito interessante. Agora que ele já está sem o seu passaporte, não pode sair do Brasil, agora que eles estão querendo aí, os deputados aí, né, os petistas estão pedindo uma tornozeleira eletrônica para evitar que ele saia para outro país, que ele fuja, porque estão com medo dele fugir, coisa que é claro que não vai acontecer. O presidente Jair Bolsonaro tem um depoimento, uma entrevista, e ele deixou escapar algo muito importante, onde ele falou o seguinte, que ele teria uma informação gravíssima, na verdade informações, né, gravíssima, e que se as coisas chegarem no último momento, se as coisas chegarem no pior dos momentos, que ele soltaria essas bombas aí, né, segundo ele, e que isso iria derrubar muitas autoridades. Então, o presidente da República, quando chega ao cargo de gestor ali do executivo, ele tem acesso a documentos, a pastas, a caixa preta ali em Brasília, que fala até mesmo de outros governos passados. Então, o Jair Bolsonaro falou que se chegar nas últimas consequências, e quais seriam essas últimas consequências? Com certeza seria ele ser preso, ser condenado e a sentença ali ser executada. E aí, meus amigos, eu tenho para mim que ele já deve ter um vídeo gravado, né? Ou de repente cópias de vídeo gravado, de repente ali com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com o Silas Malafaia aqui no Brasil e com mais uma outra pessoa, talvez o Carlos Bolsonaro. E no momento X, no momento estratégico, pode soltar essa bomba. E aí, meus amigos, o Brasil vai vir abaixo. Por quê? Se ele soltar tudo que ele sabe, e ele deve saber de muita coisa, realmente tem algumas autoridades aí que vão ficar de cabelo em pé. Até aqueles que não têm cabelo na cabeça, né? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui, ó. Se inscreva aqui para você ver outras matérias como essa. Diariamente nós vamos mandar aqui, mas você só vai receber se você se inscrever, porque o YouTube, ele não entrega os vídeos para todo mundo. Ele só entrega para quem realmente está engajado aqui com o nosso canal. Então se inscreva aqui, é totalmente gratuito. Dá um like nesse vídeo e nós vamos continuar por aqui trazendo as novidades e com esperança de que a justiça possa ser feita nesse país finalmente.